Paz do Senhor Jesus, igreja, bom dia para todos nós, amém? Glória a Deus, aleluias, por mais esse momento aqui, na presença do nosso Deus lindo, maravilhoso, longânimo, benigno, cheio da graça, da bondade, aleluias para com todos nós, amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 14, nos versos 25 em diante. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Igreja, aqui o Senhor ele é bem claro. O que é aborrecer? A gente ficar brigando com os nossos familiares? Não. É a gente maltratar os nossos familiares? Não. Mas o Senhor está falando aqui, ó, por mais que seja pai, mãe, que nos ensinou, né? Tantos ensinamentos que ele já nos passou. Porém, quando nós decidimos por Cristo, os ensinamentos nossos agora é da palavra de Deus. Nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe. Porém, se os nossos pais estão nos ensinando algo que não condiz com a palavra de Deus, aleluias, com os ensinamentos de Cristo, aleluias, nós temos que não brigar, mas nós devemos ensinar sim. Amém? Nós devemos ficar com a palavra, ainda que seja nosso pai e nossa mãe. Por exemplo, se o seu pai, aleluias, gosta da idolatria, você tem que falar que os idólatras não herdarão o reino de Deus, que devemos adorar somente ao Senhor. E ficar com o quê? Ah, mas é que meu pai passou a idolatria, eu tenho que ser, não. Agora, o único Deus que nós vamos adorar é Deus. Então, eu fico com a palavra do Senhor. Amém? Gideão, quando foi para aquela missão, né, que o Senhor deu com os 300 valentes, a primeira coisa que Gideão fez foi quebrar, destruir os altares que o pai dele tinha. Tá bom? Então, é assim, pode ser pai, pode ser mãe, mas nós temos que ensinar o que está na palavra do Senhor. Por quê, igreja? Porque nós temos um carinho muito grande pela nossa família, né? Mas a gente não pode ficar com aquela, por exemplo, eu vou ficar preocupada em feri-los, preocupada em magoá-los, né? Mas e a salvação, né? Eles precisam da salvação também. Todos nós precisamos da salvação. Então, se eles estão fazendo algo que está saindo do caminho do Senhor e nós estamos sabendo, você prefere deixar eles indo para o caminho errado do que ensinar a verdade à luz da palavra? Não, tem que falar a verdade. Adúltero não vai entrar no reino de Deus, beberrões não vão entrar no reino de Deus, amém? Nós temos que ensinar, tá bom? É igual os nossos filhos. Às vezes a gente tem uma dó de corrigir, né? De falar a palavra para eles, né? Eles podem fazer as escolhas dele. Eles escolhem, eles vão colher. Porém, aleluias, nós temos que ensinar o certo e o errado para eles, ó. Se você ir por esse caminho, você vai ter essa colheita. Se você seguir o outro caminho, você vai ter essa colheita. Você decide, mas nós temos que ensinar. Não podemos passar a mão nos erros. É por isso que Jesus está falando, não aborrecer seus familiares. Não é digno dele. E não negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? As nossas vontades, igreja. Todos nós tínhamos sonhos, né? Antes de conhecer Jesus, projetos antes de conhecer Jesus. Fazíamos tantas coisas, mas o Senhor muitas das vezes vai falar assim, ó, você precisa deixar esse caminho para fazer a minha vontade, porque eu preparei isso aqui para você. E a gente tem que aborrecer a nossa vontade para viver a vontade do Senhor, para sermos discípulos do Senhor. Amém? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E tem que carregar a cruz. Então, sinal que todos nós temos uma cruz para carregar, né? Qualquer que não levar a sua cruz. Porque tem gente que quer servir Jesus, mas quando tá tudo bem. Quando surge um problema, quando surge uma adversidade, quando algo sai do controle dessa pessoa, ela não quer mais servir Jesus, ela deixa Jesus. E a cruz que Jesus falou para a gente carregar? Mesmo em meio aos problemas, nós estarmos na presença do Senhor, amando Deus, adorando Deus, respeitando a soberania do Senhor. Então, mesmo nas adversidades,
nós carregarmos a nossa cruz e seguir Jesus. Glória a Deus. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos para ver se tem condições de acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não o podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando? Que muitas das vezes, a gente fala assim: eu vou fazer tal coisa, tal dia, do meu jeito, e a gente não consulta ao Senhor. E quantas coisas nós já fizemos sem consultar a Deus que não deu certo, né? Que muitas das vezes a gente foi até envergonhado, né? Porque nós não perguntamos para Deus: é da tua vontade? É do teu querer? O Senhor está nesse negócio? Se Deus permitir, eu faço. Se Deus permitir, eu vou. É assim que a gente tem que ser. Os discípulos de Jesus, eles vivem na dependência de Jesus, não na nossa dependência mais. Jesus, até um negócio que você quer comprar para dentro da sua casa, você tem que falar: Senhor, prepara, me leva no lugar certo, na hora certa, com as parcelas que eu posso pagar. Aí vai e faz de qualquer jeito: não, eu vou fazer, eu quero. Aí dá tudo errado, aí fica envergonhado depois. Por quê? Porque não consulta Deus. Amém? No verso 31, ou qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele, com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Ou seja, quando nós, aleluia, vamos fazer algo, por exemplo, uma sociedade, você tem que perguntar para Deus: Senhor, eu posso? Senhor, eu posso me associar com essa pessoa? Senhor, está na hora de falar isso, está na hora de fazer isso, é assim que o Senhor quer que eu faça? Tudo nós temos que conversar com Deus através da oração, tudo. A nossa vida não é mais nossa, é do Senhor. Amém? Nós somos discípulos do Senhor. Glória a Deus. Aí quando a gente começa a ouvir, esperar, às vezes Deus vai falar não, às vezes Deus vai falar espera, às vezes Deus vai falar agora você tem que ir. Amém? A gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. Atento. Tem hora que Deus abre a nossa boca para a gente falar, que é a hora. Tem hora que Deus fala assim: fica quieto, não fala nada. Aí você tem que ter o domínio próprio, porque tem hora que dá vontade de falar um monte de coisa e não pode. Tem que esperar a hora do Senhor, porque a palavra do Senhor tem que ser uma espada. Amém? Para ir lá na divisão da alma daquela pessoa. Amém? Então, às vezes a gente quer falar e não está na hora ainda. Queremos ir para a guerra sem estar preparados, sem o jejum, sem a oração. Aí, ao invés de abençoar aquela pessoa, ao invés daquela pessoa ir para Cristo, ela fica com raiva de Cristo. Entendeu? Por que que nós temos que ter cuidado? É isso que o Senhor está falando, nós temos que ter cuidado. Tudo que nós vamos fazer tem que perguntar para o Senhor. Aleluias. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O Senhor já pediu algo para você parar de fazer? Para você obedecer à voz dele? Às vezes é uma coisa que você queria tanto, falava: Senhor, isso aqui vai dar tudo certo, tá tudo então bem. E o Senhor fala: não é neste caminho que eu te quero. Assim, Deus, ele pede essas coisas pra gente. Às vezes ele vai pedir, renunciar a tudo quanto tem. Amém? Não é você abrir mão. Eu não posso ter coisas materiais? Pode, mas essas coisas materiais não podem nos impedir de obedecer à voz do Senhor, de estar no caminho do Senhor, de estar trabalhando para o reino do Senhor. Glória a Deus. Então, se Deus falar para você, você tem que abrir mão disso aqui para me obedecer, você abre mão, porque o Senhor sabe lá na frente que aquilo que você está fazendo vai dar problema para você. Ele vê além, ele sabe o que é melhor para nós. E ele sabe que muitas das vezes, muitas coisas que nós queremos, nos vai tirar da presença dele. Porque ele nos conhece, foi ele que nos fez. Então, por isso que ele fala: isso aqui vai tirar essa pessoa do meu caminho. Qual que você prefere? Ter riquezas da terra ou as riquezas do céu, a salvação? Qual que é o mais importante para nós? O que nós buscamos? Não é a nossa salvação? O evangelho é a salvação. João Batista pregava arrependimento. Servir a Cristo é salvação, é arrependimento, é mudança de caráter. Amém?
Isso é o Evangelho de Cristo. As outras coisas que nós precisamos, Jesus sabe o que nós precisamos e Ele nos acrescenta. Tá bom? Então, o Senhor se preocupa com a nossa salvação, a salvação da nossa alma. E as outras coisas nos serão acrescentadas conforme nós estivermos preparados para receber. Aleluias? Porque tem bênção, igreja. Se a gente não estiver preparado, a bênção vira maldição. A gente sai da presença do Senhor, a gente fica arrogante, soberbo, altivo, cometemos adultério, cometemos prostituições. Então tem bênçãos que nós não estamos preparados, que não é de Deus, é do inimigo. Então por isso que a gente tem que perguntar, Senhor, isso aqui é do Senhor mesmo? Porque tem bênçãos que a gente está falando, é Deus que está dando. Não, é o inimigo querendo te tirar da presença do Senhor. Portas, muitas das vezes que você pensa que é Deus que está abrindo, não é. É o inimigo para te tirar da presença dele. Então por isso que nós temos que consultar o Senhor, falar com o Senhor, conversar com o Senhor, esperar a resposta. Às vezes Deus demora para responder, a gente fica tudo ansioso, tudo agoniado. Não, eu vou, eu faço, eu consigo, eu posso. Aí vai lá na frente, quebramos a cara, né? Quebramos a cara. Aqui no versos 34, bom é sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Então o sal é para dar sabor, né? A nossa vida é para dar sabor, para ser tempero. Se nós não estamos sem tempero, para que nós vamos servir? Servim para nada. Olha o que fala aqui. Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então a gente precisa ser esse tempero na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, buscar o equilíbrio. Sal é um tempero, né? Se você colocar muito sal, você estraga a comida. Tem gente que é muito fanático, né? Fanático, ninguém quer ficar nem perto. Né? Aí vê coisas onde não tem, fala demais, ninguém quer ficar nem perto. Tem que ser o tempero moderado. Jesus era um tempero, as pessoas gostavam de estar perto de Jesus, né? Aleluia. E tem gente que não tem tempero nenhum, né? Não fala, parece aquele 007. Ninguém sabe que ele é cristão, né? Eu aceitei Jesus lá no meu coraçãozinho, fiquei quietinho, ninguém sabe. Não fala um versículo de Jesus para ninguém que Deus coloca perto, porque tem vergonha. Aqueles que se envergonham de Jesus, Jesus também vai envergonhar dele, tá bom? Então, se a gente aceitou Jesus, nós não podemos ter vergonha de Jesus. Nós temos que falar. Se Deus te coloca num trabalho, você está vendo alguém sofrendo, o Senhor colocou do seu lado, você não vai falar do amor de Jesus, o que Jesus já fez na sua vida? Irmã, eu não sei falar, eu tenho vergonha. Irmã, eu tenho vergonha. Quando eu era do mundo, eu não tinha vergonha de dançar forró, né? De tomar nossas bebidinhas. Ou todo mundo já nasceu no berço evangélico? Eu não nasci. Então por que a gente quer ter vergonha agora, né? De anunciar o evangelho? Então nós não podemos ter vergonha de anunciar Cristo. Se Deus coloca uma pessoa do seu lado, nós temos que falar assim, não, Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo de Deus e está voltando. Se Deus te coloca numa faculdade, os jovens, por que tem vergonha de falar que é de Cristo ali? Está querendo agradar o mundo? Aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então nós temos que agradar a Deus. O Senhor está falando, quem não quer me agradar não pode ser meu discípulo. Quer agradar pai, quer agradar mãe, quer agradar irmão. Não é para maltratar. Nós não podemos maltratar, mas se os ensinamentos dos nossos pais não condiz com a palavra, com o que está aqui nas Escrituras, então nós temos que, igual Jesus fala, aborrecer os ensinamentos dele e ficar com os ensinamentos da palavra, tá bom? Aleluias. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar a sermos verdadeiros discípulos dele, né? Porque servir a Cristo não é fácil mesmo, né? Não é fácil, mas tem galardão, tem recompensa. O Espírito Santo de Deus nos ensina, nos fortalece e vale a pena, porque Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa família, Ele nos protege, Ele nos livra de tantos laços que nós nem vimos, né? O Senhor nos livra, tá bom? Então vale a pena, e sem contar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nossa família estará salva. Qual coisa melhor? Amém? O que é melhor do que a salvação? Nós passarmos a eternidade com Cristo. O que é melhor do que qualquer coisinha nesse mundo? Passar a eternidade ao lado do nosso Pai, com a nossa família. Amém? Então, vale a pena servir Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe a todos. Um ótimo sábado. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. E assim,
Quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja. Bom dia para todos, em nome de Jesus.